O milagre que mudou a vida de André, da sentença de morte à vitória em Cristo. André sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele orgulhava-se de nunca ter faltado um dia de serviço, mesmo quando a vida apertava. Mas em 2021, tudo mudou. Uma tosse persistente, que ele atribuía ao cansaço, transformou-se em falta de ar tão intensa que o obrigava a sentar-se no meio da rua, ofegante, como se estivesse se afogando. Os médicos demoraram a descobrir, mas quando o diagnóstico veio, foi como uma facada: hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, uma doença rara e grave, onde coágulos obstruíam suas artérias pulmonares, fazendo seu coração trabalhar em ritmo de guerra. Senhor André, seu caso é avançado. Mesmo com remédios, a expectativa não é boa, disse o pneumologista, olhando com pena. Prepare sua família. As palavras ecoaram em sua mente como um veredicto. Sua esposa, Mônica, chorava todas as noites. Os filhos, Lucas de 12 anos e Ana de 8, não entendiam por que o pai, antes tão forte, agora mal conseguia subir um lance de escadas. Os remédios eram caros, e mesmo com o convênio, as despesas engoliam suas economias. André começou a emagrecer, a pele ganhava um tom cinzento, e as noites eram uma tortura de sufocamento e medo. Deus, por que eu? Ele sussurrava, olhando para o teto do quarto, enquanto Mônica rezava ao seu lado. Foi então que sua vizinha, Dona Cida, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite: André, você já tentou buscar a Deus de verdade? Na minha igreja, eu vi coisas que nem em novela tem. Pessoas curadas, famílias restauradas, dívidas pagas. O pastor ora com unção, e Deus responde. André, que havia sido criado católico mas há anos não pisava numa igreja, hesitou. Dona Cida, eu já rezei tanto. Ela segurou sua mão, olhando-o nos olhos: não é só rezar, filho. É ter fé que move montanhas. Venha domingo, só uma vez. Se não gostar, não volta mais. O primeiro passo para a fé. No domingo seguinte, André entrou na Universal arrastando os pés, apoiado em Mônica. O lugar era diferente do que imaginava, não havia silenciosa formalidade, mas sim um ambiente vibrante, com louvores animados e pessoas sorrindo, muitas delas com os olhos cheios de lágrimas de emoção. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fé que vence o impossível. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele ainda faz milagres, declarou, enquanto a congregação respondia com amens entusiásticos. André sentiu algo estranho no peito, não era dor, mas uma inquietação espiritual, como se algo dentro dele estivesse sendo despertado. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Mônica o cutucou: vai, André. Não custa tentar. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e foi até o altar, onde dezenas de pessoas estavam de joelhos, chorando e clamando. O pastor aproximou-se, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que André nunca havia visto: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Satanás, solte este homem. O sangue de Cristo purifica agora. André sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As lágrimas vieram sem aviso. Eu quero ser curado, Senhor, ele gritou, sem se importar com quem ouvia. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e disse: volte segunda-feira para a corrente de libertação. Deus vai te tocar. A batalha espiritual e a decisão de crer. Nos dias seguintes, André começou a frequentar a igreja com Mônica. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde aprendeu sobre a importância de quebrar maldições com jejum e oração. O pastor explicou que muitas doenças têm raiz espiritual, amarrações, inveja, ou até pecados não confessados. André refletiu: seria sua doença uma consequência de algo que ele havia feito? Lembrou-se de quando, anos antes, havia traído Mônica, e o peso da culpa o oprimiu. Na vigília de sexta-feira, ele foi ao altar e confessou tudo, chorando como uma criança. Perdão, Senhor. Perdoa meu coração duro, clamou. O pastor orou por ele novamente, desta vez com uma unção ainda mais forte: o inimigo quis te destruir, mas Deus tem um propósito para você. Essa doença não vai te matar, vai te fortificar. André sentiu algo se romper dentro de si. Pela primeira vez em meses, respirou sem dor.
Mas o maior teste ainda viria. O médico marcou novos exames, e os resultados foram piores, a pressão em seus pulmões havia aumentado. André, você precisa considerar um transplante, disse o especialista. Aquela noite, desanimado, ele quase desistiu de ir à igreja. Mas Mônica, agora mais firme na fé do que ele, o confrontou, e a promessa de Deus? Você vai desistir agora? Lembra do que o pastor falou, a fé não é sentir, é crer. No domingo seguinte, André foi à campanha dos 70x7, onde o pastor ensinou sobre o poder da oferta de fé. Quando você dá a Deus o que tem, ele te devolve multiplicado, disse. André, que mal tinha dinheiro para as medicações, colocou na bandeja de ofertas as últimas economias, R$ 300, tudo o que tinha. Senhor, eu dou isso como semente. Multiplica minha saúde, orou, com os olhos cheios d'água. O milagre no altar. Na terça-feira, durante a corrente da libertação, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto o pastor orava pelos enfermos, André sentiu uma dor aguda no peito, não a dor da doença, mas como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Caiu de joelhos, ofegante, e começou a tossir com força. De sua boca, para espanto de todos, saiu um coágulo de sangue grosso, do tamanho de uma moeda. Em seguida, outro. E mais outro. O pastor gritou, glória a Deus. São os trombos saindo. O sangue de Jesus está te purificando. André sentia o peito leve, como se uma mão invisível tivesse retirado um peso de suas costelas. As pessoas ao redor começaram a louvar, e ele, sem forças para se levantar, apenas chorava, obrigado, Jesus. Obrigado. O pastor chamou Mônica para o altar e os dois oraram juntos, agradecendo pela cura. No dia seguinte, André acordou e, pela primeira vez em meses, respirou fundo sem dor. Correu para o espelho, suas bochechas tinham cor, os lábios não estavam mais arroxeados. Foi ao médico particular, que, atônito, repetiu os exames. Isso não faz sentido. Sua pressão pulmonar está normal. Os coágulos sumiram. Como? André sorriu. Deus me curou, doutor. Na Igreja Universal. A transformação e a lição de vida. Hoje, André não só está curado como sua oficina prosperou. Após a cura, ele começou a dizar fielmente e a participar das campanhas de fé. Deus não só me deu saúde, como abençoou meu trabalho. Antes, eu mal pagava as contas. Agora, tenho 2 funcionários e até comprei um carro zero, testemunha, emocionado, no altar aos domingos. Sua família também foi transformada. Mônica, que antes vivia em desespero, hoje é obreira na igreja. Lucas e Ana cresceram vendo o poder de Deus e agora oram com fé. Aprendi que Deus não falha, mas nós falhamos em confiar nele, diz André. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, achando que a cura não vai vir. Mas Deus tem o tempo certo. O segredo é persistir na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Toda vez que alguém lhe pergunta como foi curado, ele responde com um sorriso: não foi remédio, não foi médico. Foi o poder de Deus na Igreja Universal. Lá, eu aprendi que milagre não é sorte, é fé em ação. E então, com os olhos brilhando, ele repete a frase que mudou sua vida: com Deus, não há impossíveis. Basta crer. A vida de André não parou por aí. Depois da cura, ele sentiu um chamado no coração para ajudar outras pessoas que, como ele, estavam perdendo a esperança. Começou a participar dos cultos de libertação e a dar seu testemunho nas reuniões da Universal. Não era só para contar sua história, mas para mostrar que Deus ainda opera milagres hoje, assim como nos tempos da Bíblia. Um dia, durante um culto de quarta-feira, André notou um jovem sentado nos últimos bancos, com o rosto marcado pela dor. Era Carlos, um rapaz de 22 anos que havia sido diagnosticado com uma doença degenerativa rara. Os médicos disseram que ele não viveria mais do que 2 anos e que sua condição só pioraria. Carlos já havia desistido de tudo, dos tratamentos, dos sonhos, até de sair de casa. Foi sua mãe, Dona Maria, que o trouxe à igreja, quase arrastando-o, depois de ouvir o testemunho de André no rádio. André se aproximou dele depois do culto. Eu sei como você se sente, irmão. Já estive no seu lugar, disse, colocando a mão no ombro do rapaz. Carlos olhava para baixo, sem responder.
Mas Deus não te abandonou. Ele está te esperando aqui, agora. O jovem levantou os olhos, cheios de lágrimas. Já orei tanto, e nada mudou, murmurou. André sorriu. Eu também achei que Deus não me ouvia. Até o dia em que entendi que Ele não só ouve, como age. Mas precisamos estar no lugar certo, com fé. Naquela noite, Carlos aceitou o desafio. Voltou à igreja no domingo seguinte, pela primeira vez em meses, permitiu que orassem por ele. Não foi uma cura instantânea como a de André, mas algo começou a mudar. As dores, que antes o deixavam acamado, começaram a diminuir. Os exames, que antes só mostravam piora, passaram a indicar uma estabilização surpreendente. Os médicos não tinham explicação. Isso não faz sentido, disse um deles. Mas Carlos sabia, era Deus agindo. Meses depois, Carlos estava de pé no altar, dando seu próprio testemunho. Eu vim aqui arrastado, sem fé, só porque minha mãe insistiu. Mas hoje estou aqui por escolha. Deus me deu não só saúde, mas uma nova vida. Sua mãe, Dona Maria, chorava no banco, agradecendo. Meu filho estava morrendo aos poucos, e hoje ele corre, trabalha, vive. Só Deus faz isso. André, ao lado dele, via mais uma prova de que milagres não são coincidências. São respostas de um Deus que não muda. E cada história como a de Carlos o fortalecia ainda mais em sua missão. Ele passou a liderar um grupo de oração na igreja, reunindo pessoas que precisavam de um milagre. Muitas vezes, o que falta não é a cura, mas alguém que acredite junto conosco, dizia ele. Um dia, uma mulher chamada Fernanda chegou até ele depois do culto. Ela carregava nos braços uma criança de 3 anos, imóvel, com um diagnóstico de paralisia cerebral. Os médicos disseram que minha filha nunca vai andar, nunca vai falar, contava, com a voz quebrada. Mas eu não aceito isso. Eu quero que você ore por ela. André olhou para a menina, chamada Sofia, e sentiu uma paz no coração. Vamos orar, irmã. Deus é maior que qualquer diagnóstico. Eles começaram a frequentar os cultos de libertação, levando Sofia nos braços. André e outros obreiros oravam por ela todas as semanas. Não foi rápido. Houve dias em que Fernanda chorava, desanimada. Por que ainda não, Deus? Perguntava. Mas André sempre a lembrava, a fé não é ver para crer. É crer para ver. Até que, numa tarde de sábado, durante um culto de cura, algo aconteceu. Sofia, que nunca havia se mexido sozinha, de repente levantou os bracinhos e balbuciou, mamãe. Era a primeira palavra dela. A igreja inteira explodiu em louvor. Fernanda caiu de joelhos, chorando. Meu Deus, obrigada, gritava. Nos dias seguintes, Sofia começou a dar os primeiros passos, apoiada. Os médicos, que antes não davam esperança, agora estavam perplexos. Isso não tem explicação médica, admitiu um neurologista. Hoje, Sofia corre pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças. Fernanda é uma das obreiras mais dedicadas, ajudando outras mães que chegam desesperadas. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, diz ela, com a filha no colo. André olha para tudo isso e vê a mão de Deus movendo vidas. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa do passado, ou que só acontece com os outros. Mas não é verdade. Deus não tem favoritos. Ele só precisa de alguém que creia de verdade. E assim, a cada domingo, ele repete, não só com palavras, mas com uma vida transformada, com Deus, não há impossíveis. Basta crer. E a igreja continua cheia de pessoas como André, Carlos, Fernanda e Sofia, vidas que foram restauradas não por acaso, mas pelo poder de um Deus que ainda hoje opera milagres entre os que persistiram na fé. Na mesma igreja, bem no fundo do templo, sentava-se Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que chegava sempre com o mesmo pedido: Pastor, ore por meu filho, o Lucas. Ele havia se envolvido com as drogas ainda adolescente. Mesmo depois de tantos anos, a dor no coração da mãe era como se fosse o primeiro dia. Ela já tinha chorado tanto que pensava não ter mais lágrimas, mas toda vez que ouvia um testemunho de libertação, uma esperança teimosa acendia dentro dela.
Certa noite, durante a campanha dos milagres, o pastor fez um chamado especial: se tem alguém aqui que está orando por um ente querido que parece perdido, levante a mão. Dona Maria levantou a mão trêmula, e o pastor, como se tivesse ouvido diretamente de Deus, apontou para ela: a senhora ali, no fundo. Seu filho vai voltar para casa. Não desista agora, porque a vitória está próxima. Ela não sabia como, nem quando, mas aquela palavra a seguiu como uma sombra de esperança. Até que, 3 semanas depois, bem no meio da madrugada, a campainha tocou. Dona Maria abriu a porta e lá estava Lucas, magro, com olheiras fundas, mas vivo. Mãe, eu não aguento mais essa vida. Me ajuda, disse ele, e caiu nos braços dela chorando como uma criança. Não foi fácil. As noites de insônia, as crises de abstinência, os momentos em que ele quase desistiu. Mas Dona Maria não deixou. Todos os dias, ela o levava para a igreja, mesmo que ele resistisse. Filho, se Deus tirou você daquelas ruas, Ele não vai desistir de você agora, ela repetia. E pouco a pouco, Lucas começou a mudar. O vazio nos olhos foi sendo preenchido por uma luz que ele não conhecia. Um domingo, durante o culto, Lucas se levantou. Com voz embargada, contou como havia chegado ao fundo do poço, como a mãe nunca desistiu de orar, e como, naquela igreja, ele havia encontrado não só a libertação, mas um propósito. Eu pensava que não tinha mais jeito, que Deus tinha me abandonado. Mas ele estava só esperando eu dar um passo em direção a ele, disse, enquanto o templo explodia em glórias a Deus. Hoje, Lucas é um dos jovens que ajuda na evangelização nas ruas, levando esperança para quem ainda está onde ele já esteve. Dona Maria, que antes chegava à igreja com o peso do mundo nos ombros, agora dança nos cultos, com um sorriso que parece não caber no rosto. Eu orei 30 anos por esse milagre. 30 anos. Mas Deus não se esqueceu de mim. Ele só estava preparando algo maior do que eu podia imaginar. E assim, a cada semana, novas histórias se somam às outras. Como a de Juliana, que chegou arrastando uma depressão que parecia não ter fim, e hoje canta no coral com uma alegria que contagia a todos. Ou a de seu João, que os médicos haviam desistido, mas que, depois de uma unção poderosa, voltou a andar sem as muletas que usava há anos. O pastor sempre diz que a igreja não é um lugar para perfeitos, mas para quem precisa de um milagre. E olhando para aquelas vidas, André, que reconquistou a família, Carlos, que deixou o vício, Fernanda, que viu a filha sarar, Dona Maria, que abraça o filho livre das drogas, fica fácil acreditar que, de fato, não há causa perdida quando Deus está no controle. Porque milagre não é só curar uma doença ou resolver um problema. Milagre é ver uma vida quebrada se reerguer, um coração endurecido se abrir, uma família destruída se reconstruir. E isso, a Universal continua vendo acontecer, todos os dias, para quem persistir na fé. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma. Basta crer. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim com louvores de gratidão, uma mulher chamada Luciana entrou pela porta dos fundos, quase sem forças. Ela vinha de longe, depois de ouvir no rádio o testemunho de uma senhora que havia sido curada de um câncer na igreja. Luciana trazia consigo um envelope amarelado, cheio de exames e laudos que confirmavam que os médicos já não tinham mais esperança, um tumor agressivo no útero, em estágio avançado. Os médicos deram-lhe 3 meses de vida, no máximo. Ela não tinha dinheiro para mais tratamentos, nem força para lutar. Mas, quando ouviu aquelas palavras no rádio, Deus ainda faz milagres, algo dentro dela acordou. Mesmo sem conhecer ninguém ali, mesmo com o corpo fraco e alma cansada, ela veio. E agora, tremendo, se sentou no último banco, como se quisesse passar despercebida. O pastor, ao terminar a mensagem, sentiu uma unção forte e olhou diretamente para ela. Sem saber seu nome, sem saber sua história, ele apontou e disse: há uma mulher aqui que os médicos desistiram, mas Deus não desistiu. Levante-se, em nome de Jesus. Luciana congelou. Como ele sabia? As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela se movesse. Mas algo a fez se levantar, aos trancos, apoiada no banco da frente. O pastor desceu do púlpito, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha visto. Senhor, este tumor sai agora. O sangue de Jesus purifica cada célula. Em nome de Jesus, a morte não terá esta vida.
foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Luciana sentiu um calor intenso no ventre, seguido de uma dor aguda, mas diferente de tudo que ela já havia sentido. Em segundos, a dor sumiu. E com ela, uma sensação de leveza, como se um peso enorme tivesse sido tirado de dentro dela. Na semana seguinte, ela voltou à igreja, mas desta vez não sozinha. Ao seu lado, estava o médico que a acompanhava, incrédulo, com um novo exame nas mãos. Não há mais nenhum sinal do tumor, ele repetia, chocado. Isso não tem explicação científica. Luciana sorria, segurando o papel como se fosse um tesouro. Tem sim, doutor. Chama-se Jesus. E assim, mais uma história se juntava às outras. Porque na Universal, não são apenas palavras que se ouvem, são vidas que se transformam. Não é só uma pregação, é um encontro com o Deus que ainda hoje abre os céus para quem clama. E Luciana, que chegou arrastando os pés e o desespero, agora dançava no altar, livre, curada, renovada. Porque milagre não é coisa do passado. É para quem não desiste. É para quem, mesmo com o mundo dizendo não, ainda ousa acreditar que, com Deus, tudo é possível. E a igreja continua de portas abertas, esperando por mais um que precise provar que, sim, ele ainda está aqui e ainda muda destinos. O tumor havia desaparecido. Não restava nem cicatriz, nem sombra daquela sentença que os médicos tinham carimbado como a sem volta. Luciana abraçou o relatório com lágrimas nos olhos, não de dor, mas de uma gratidão que transbordava. Naquela noite, no altar, ela não dançou sozinha, sua família, que antes chorava em silêncio, agora levantava as mãos ao céu, unida na mesma fé que havia quebrado as correntes da doença. O médico, aquele homem de ciência que duvidava do impossível, acabou sentando nos bancos da igreja semanas depois. Não para questionar, mas para buscar respostas. Se Deus faz isso por ela, o que ele pode fazer por mim? Murmurava, enquanto via outras vidas sendo restauradas ao seu redor. Porque milagres não são apenas curas, são convites. Convites para crer quando a lógica falha, para confiar quando o medo aperta, para levantar quando o mundo diz que é hora de desistir. Luciana aprendeu que a fé não é a ausência de tempestade, mas a certeza de que há aquele que calma as ondas. E se hoje ela respira livre, não é por acaso, é porque, em meio ao desespero, escolheu agarrar-se ao autor da vida, em vez de se render ao veredicto dos homens. A igreja segue de portas abertas, não como um prédio, mas como um farol. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor dos que o buscam de verdade. E para quem duvida que milagres existam, Luciana sorri e pergunta: e se o seu também estiver a um passo de acontecer? Lições que ficam. 1. A fé não nega a ciência, mas vai além dela. Onde a medicina para, Deus continua. 2. O milagre começa quando você se recusa a aceitar o não como resposta final. 3. Deus não escolhe os qualificados, ele qualifica os que escolhem confiar nele. E assim, a história de Luciana se torna um eco para quem ainda carrega a sua própria sentença, não é sobre o tamanho da sua fé, mas do Deus em quem você crê. Ele ainda escreve finais felizes. Basta dar-lhe a caneta.